A gente olha pra trás e vê assim, meu Deus, como é que eu dei conta, né? Mas é impressionante. Eu tive um pouco de dificuldade para engravidar, né? Na verdade, assim, ó, ser mãe nunca foi um sonho da minha vida, né? Aquela coisa de, eu sou mulher, eu quero ser mãe. Uhum. Não, assim, eu queria viajar muito, eu queria não depender de ninguém, isso eu tinha muito firme em mim, assim, não quero depender, eu quero ser independente. E meu pai falava muito isso, a minha mãe falava muito isso. Tu não tem que depender de ninguém, tu não tem que te sujeitar por um prato de comida. Eu ouvia muito isso. Tu não te sujeita por um prato de comida. Então, né? Então, eu sempre quis estudar, eu sempre quis fazer inglês, e meu pai achava que era uma bobagem. Então, eu sempre quis muito isso. Ser mãe não era a minha prioridade. Mas quando meu pai faleceu, aflorou em mim essa vontade. Parecia assim, ó, que tinha aberto um buraco no meu coração e eu precisava preencher de alguma forma. Então, eu quis ser mãe, eu comecei a tentar, e aí eu não engravidava, procurei uma médica, né, que trabalha com fertilidade, e fiz alguns tratamentos, e quando ela disse pra mim assim, olha, tu não vai engravidar, pelos meios normais não tem como, a gente fez alguns exames, enfim, em mim e no meu marido, e nós dois não tínhamos capacidade de gerar uma criança, né? Sim. E ela disse assim, olha, não vai dar, eu acho que a gente vai ter que começar a tentar fazer inseminação artificial, porque não vai dar. E eu saí de lá e falei pro meu marido assim, e agora o que a gente faz? Porque eu não quero surtar, eu não quero passar por todo aquele processo de tenta, perde, e começar a viver só isso. Eu não quero. Então, assim, vamos dar um tempo, vamos pensar. Ver se é isso mesmo. Ver se também, é isso, e se preparar para esse processo que pode ser muito doloroso, né? E ele me olhou e disse assim, Paulo, olha só, se Deus não quiser que nós tenhamos filho, é porque talvez a gente tenha ficado muitas vidas sem se encontrar, ele disse. E que é para vivermos só nós. Maduro. Não é para dividirmos o nosso tempo, a nossa atenção. E a gente vai viajar o mundo, que é o que tu quer fazer, o que ele também sempre gostou de fazer. Ele trabalha com isso, viajando. Então, ele disse assim, e vamos viver a vida só um pro outro. E é isso. E eu disse, tranquilo, ok. Eu estava muito certa, ele tem razão. Se for para ser, vai ser. E eu cheguei no meu aniversário, logo em seguida que eu saí dessa médica, eu cheguei no meu aniversário, estava essa minha melhor amiga, eu sentei do lado dela e ela disse, amiga, e aí, como é que foi na médica? E aí eu contei pra ela e disse assim, amiga, ela disse que eu não vou conseguir, e desabei a chorar. E aquilo veio, assim, eu disse, nossa, mas eu aceitei isso tão bem, por que eu tô desesperada, chorando, mas eu chorava e ela começou a chorar junto comigo no nosso aniversário. Eu disse, não queria falar sobre isso aqui, mas eu não sei, eu não conseguia parar. Aconteceu. Veio, sabe, aquela cachoeira, e veio. E ela junto. Bom, resumo da história. Aquele choro todo, né, porque eu estava grávida. E as hormonas... Nossa, cheguei até a arrepiar agora. Né? Eu estava grávida. E aí... Só que então eu não sabia, né? Tava naquelas. E aí liguei pra médica, enfim, porque... Mas como é que tu descobriu? Meu ciclo não acontecia mais, né? Mas como eu tenho ovário policístico, o ciclo já é totalmente desregulado. Então eu vou passar 3, 4, 5 meses, às vezes, sem o ciclo regular, normal. Aí eu liguei pra médica e disse, olha, aconteceu isso, eu estou tantos meses, né? E ela disse, mas como tu tá há tantos meses e por... Vamos fazer um teste de gravidez? Aí eu disse, teste de gravidez. Mas tu disse que eu não poderia engravidar. E ela me disse assim, não, mas só quem sabe disso é Deus. E eu, né? Vamos fazer um teste de gravidez. Tendo certeza absoluta de que eu não estava grávida, porque eu não poderia engravidar. Eu ovulava muito pouco, o meu marido também tinha problemas de produção de espermatozoides, enfim. Aí... fiz o teste para ter noção que eu fui buscar o resultado do exame de sangue sozinha, porque eu tinha certeza que estava grávida. E eu nunca tinha feito teste de gravidez. E eu peguei o teste e não entendi o resultado. Eu disse, olha, liguei
Dá uma pro meu olhadinha. marido. Eu disse assim, olha só, já fez teste de gravidez com alguém alguma vez? Ele disse, não. Eu disse, então, eu também não. E eu não entendi. Porque era tipo uma coisa assim, ó, ele te dava um valor de referência, positivo superior a 34. Uma coisa, eu não lembro exatamente, tá? Eu não lembro exatamente, mas dava um valor de referência muito baixo. E o meu tinha dado 11 mil. E eu disse, não, eu acho que deu errado. Porque assim, quando dá referência... Tá muito grávida. Sério? Sim. Porque assim, o que a gente tem como referência? Vai fazer glicose? Entre 60 e 90. Aí dá lá 80 e poucos. Todas as referências são assim. São valores aproximados. Como deu acima de 30 e poucos e o meu deu 11 mil, exagerado, nossa, vai explodir o contador. Sim. Meu Deus, não, tá errado, tem alguma coisa errada. Bom, aí era 7 e pouco da manhã e eu vindo pra Visconete com o resultado ali, ligando pra eles, eu não entendi. E aí ele pegou e disse, o pai dele é médico, o pai do meu marido, disse assim, meu sogro, né? Disse assim, vou ligar pro meu pai. O pai não atendia, eu tentando falar com a médica não atendia. Eu disse, meu Deus, por quem a gente pode perguntar? Ele, vou olhar no Google. Daí ele, Paula, eu acho que tu tá grávida. Aqui tá dizendo que tu tá grávida. Capaz. Impossível. Não, impossível. O médico disse que não pode, não pode. Sim. Bom, ver as limitações, né, que a gente se sujeita. Olha, e nervosa, né? Tu Sim. nem consegue raciocinar direito, porque tu tá muito nervosa. E aí eu peguei, até que eu consegui falar com a médica. Quando eu falei com ela, ela disse exatamente o que tu falou. Ela disse, tu tá mega grávida. Daqui a pouco essa criança tá banando pra nós, ela disse. Eu, meu Deus do céu. Aí, nossa, aí vem aquela turbilhão de emoções, uma coisa que... E daí a ficha cai nessa hora? Cai por quê? Porque daí já era, como foi uma coisa muito planejada, foi algo que eu disse, agora eu quero. Aí a gente tentou, não deu, médica, tratamento, tudo mais, isso tudo demorou 1 ano e pouco, né? Até de fato eu consegui engravidar. E eu já tinha aceitado que não podia, mas aí quando tu não pode, aí é que tu quer. Sabe? Mas o legal é isso, que tu aceitou. Sim. E aí, ok, tô bem, tô em paz, né? Sim. E aí vem, eu acho que é tipo um presente mesmo estar em contato, passou por tudo isso. Exato. E agora... tu não queria, então agora vai ser Agora difícil mesmo. Então quando eu vi que eu tinha problema, que ele também tinha, que meu marido também tinha, aí que a gente queria, né? Sim. Queria, fez o tratamento, tal. Aí quando ela disse, não vai dar, eu aceitei. Porque tem que ser assim também. Eu acho que a gente tem que se preocupar muito com aquilo que a gente controla. Coisas que eu consigo controlar, vai me gerar uma preocupação, ok, eu vou pensar uma forma, mas eu controlo. Coisas que eu não tenho como controlar, eu não vou me preocupar. Porque eu tenho que treinar o meu cérebro para isso, né? Tem que ter esse equilíbrio, exatamente. Tem coisas assim, eu não tinha o que fazer. O que eu podia fazer, eu estava fazendo. Então, Deus não quer, ok, eu vou aceitar. O que eu consigo controlar, assim, aí eu não desisto. Nossa, aí eu não desisto. Eu tenho um lema lá em casa, que eu falei pra minha filha, a gente não desiste. A gente vai até conseguir o que a gente quer. Isso para todas as áreas, né? Todas as áreas. Então tudo isso que a gente tá falando hoje faz sentido, que é a experiência de vida, né? Seja na carreira, seja na maternidade, mas que legal essa... E aí deu super certo. Aí foi... pensa que foi uma vitória, né? Foi mais uma vitória, assim, eu acho que a gente planejar e conseguir alcançar é um gostinho, talvez até diferente, né? Porque foi muito gostoso, assim. Aí eu passei uma gravidez muito tranquila, ótima, não tive nenhuma intercorrência, não tive dores. Ela teve que nascer de cesárea porque ela não encaixou, mas pra mim tava tudo certo, também não tinha aquela coisa de ter que nascer de parto normal. Mas parto normal pra mim é um parto normal, onde a criança encaixa, tem dilatação e nasce. Aquele sofrimento todo, aquilo não é normal, não é um parto normal, né? Então, não encaixou, não tem dilatação, tá tudo certo, vamos pra cesárea? Vamos. Cheguei linda, maquiada, perfumada, no salto. Pra receber, tá certo. Então foi muito especial. Que bom. E como é que foi pra conciliar isso, né? Nasceu, agora estamos com o baby, né? Como é que foi a mãe, empresária, né? Conciliar a questão de trabalho, eu não gosto de falar o home office, porque isso é
uma gíria brasileira, na verdade é o work from home, se for parar pra pensar no inglês mesmo, né? Verdade. Mas acho que nessa época também não existia, Não, né? Como é que não. era, assim, pra conciliar? Mas eu Tu te cobrava, nossa, eu tenho que trabalhar, não, mas eu tenho que ser mãe, como é que foi a cabeça nesse momento, assim, e o coração também, né? É horrível, tanto eu, como a gente sempre vê com culpa. Aí nasceu a Maria Antônia, graças a Deus, sem também nenhum Com saúde, de né? saúde, né? A gente tem muitos históricos de rinites, asmas, mas foi tudo ótimo, graças a Deus. Só essa pessoa. Então ela ajudou muito nesse processo da volta. E aí eu ia um dia por semana só na empresa, com ela junto, óbvio, né? Levava ela junto. Era estrela, então, né? Ai, meu Deus, a coisa mais querida. Ela ia junto, a gente fazia reuniões com os meus sócios uma vez por semana, então eu ia. E o resto eu ficava em casa fazendo o que eu conseguia, né? Fazendo assim agendas de obrigações, que ia pro site. A gente não tinha essa questão do WhatsApp, né? Então a gente falava tudo pelo telefone. Eu recebia os caixas do financeiro para analisar. Naquela época eu cuidava bem mais do financeiro. Hoje quem cuida do financeiro é o Herbert, que é contador, né? Mas na época eu cuidava também do financeiro. Então eu acompanhava a edição de notas, tudo por telefone e fazia matérias e outras questões de casa e ela do meu lado. Ela ali e eu trabalhando de casa, fazendo algumas coisas para ajudar no escritório. E aí, quando ela fez 2 meses, eu disse, tá, eu vou voltar, mas eu vou voltar um turno e ela junto comigo. E aí eles toparam. Então ela vinha pra Fissurete comigo. Então no início ela vinha no carrinho, ela ficava no carrinho, só que ela sempre foi uma criança muito boazinha, assim. Então ela ficava ali. Só que, claro, tinha 52 pessoas na época trabalhando conosco. Todo mundo queria alimentar, todo mundo queria trocar, todo mundo queria pegar. Então é como sucesso, ela era a sensação da empresa. Então ela ficava ali. Ela foi crescendo, eu comecei a trazer um edredom, botava no chão e ela ficava ali, brincando, dormia, dava comida, às vezes eu botava no meu colo e ela ali. Quando ela começou a engatinhar, girar, rolar, um dia eu vejo assim, eu tava no telefone até com o cliente, e que eu olho assim, cadê a Maria Antônia, né? E eu olhei assim, embaixo da minha cadeira tinha um tapete. Ela tinha virado a pontinha do tapete e tinha uma etiqueta, e ela tava lá chupando a etiqueta do tapete. Eu disse, meu Deus, não dá mais. Agora não dá mais, eu vou ter que procurar uma escolinha. Aí conversei com a pediatra e a pediatra disse, não, coloca ela na escolinha, até porque a criança precisa de uma rotina. E assim como ela tá adorando, porque tá contigo, Claro. Mas assim, ela não tem uma rotina, ela não tem a hora do soninho, a hora exata de comer, e o ser humano precisa Eu acho que de isso rotina. faz parte até dela se desligar um pouco, né? Sim. Eu acho que querendo ou não, essa parte da infância é importante pra gente ter aquela independência, já lidar com a separação mais, segurança, né? ficar seguro, né? De si, né? Eu De sobrevivo sem a minha mãe. Isso, Entendeu? exato. Então isso sim, isso criou um vínculo muito forte em nós duas, né? Porque eu também tinha essa questão sempre muito grudadinha nela, né? E também isso começou a me preocupar, que ela se tornasse uma pessoa insegura. Claro, ela era muito bebê, mas ok, né? Então quando ela fez 6 meses, eu botei ela numa escolinha próximo à empresa. E ela começou com as ites. Normal, né? Ela teve bronquite, enfim, né? Faringite, tudo. E aí a médica disse, olha, se tu ficares com ela 15 dias ou uma semana fazendo antibiótico em casa, continua na escolinha. Senão a gente vai ter que tirar, e aí, porque senão, né, não tem condições. E eu, me cobrando, não ia ficar com ela 15 dias em casa. Então eu ficava 2, 3 dias, escolinha novamente. E ela disse, não, então tira. E aí eu pedi para uma tia cuidar dela, que é a madrinha dela, inclusive. Aí a minha tia cuidava dela, nós vínhamos trabalhar mais tranquilo, até ela fechar um aninho e de fato depois ir para a escolinha.